Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, bem-vindos à continuidade do nosso estudo sobre batismo. Esta é a quarta ministração e o assunto é santidade. Nós vamos ler o texto base que se encontra em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, e depois faremos os comentários. Então vamos lá. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, vamos lá. Verso 17, ele diz que testifica. O que ele está falando aqui, ele testifica no Senhor, ou seja, ele insiste que nós vivamos esta palavra, porque ela é de acordo com a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então, nós não devemos insistir em pecar. Na verdade, devemos insistir em viver a nova vida. Então, ele nos dá algumas instruções, e as instruções que ele nos dá, iniciais, ele começa lembrando o que as pessoas fazem e que você fazia e que eu fazia antes de nos convertermos. Então ele vai e declara o porquê que estas pessoas, por que é que você praticava isso. Bem, vamos lá para a leitura. Então, diz aqui o verso 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Estão entenebrecidos, ou seja, estão em trevas no seu coração, ou seja, eles não conseguem ver a pureza do Evangelho. Os pecados que eles cometem produzem uma dureza, ou seja, uma aversão ao Evangelho. Então, o Evangelho para eles é algo que não é agradável. É uma dureza que vem como resultado da ação do diabo na vida daqueles que viviam como nós vivíamos. Nós andávamos, como ele diz, corríamos, né? Espontaneamente para o pecado, para cometer o pecado. Eles com avidez, ou seja, como aquela pessoa que está morrendo de fome, coloca um prato de comida na frente dela, ela come desesperadamente. Aquilo é avidez. Então, com essa avidez é que nós corríamos para praticar o pecado.
Então, que as pessoas que andam nesta condição estão em trevas. É isso que ele está dizendo. Então, uma vez que o Espírito Santo já operou na sua vida uma transformação, né, não se admite que você continue na vida passada. Né? Se a transformação efetivamente aconteceu, é porque há agora uma nova vida para ser vivida. Então, eles se endurecem porque eles estão em trevas, mas você não pode se endurecer. Por quê? Porque você está na luz. O que é a luz? A luz é a compreensão da boa vontade de Deus para a nossa vida. Nós conseguimos entender, conseguimos ver a espontaneidade de Deus em nos fazer o bem. Né? Então, isto se faz necessário. Qualquer outra forma de vida cristã não é agradável a Deus. Deus vai receber, né, os seus atos de justiça, que são atos praticados de acordo com a vontade de Deus. Alguns deles ele fala aqui, né, como não mentir, como não roubar. E os atos de justiça quais são? Falar a verdade, trabalhar para quê? Para ajudar quem tem necessidade, não ficar irado. Né? Por quê? Porque a ira, né, tem uma ira que ela é admitida por Deus, mesmo porque Deus também se ira. Mas essa ira não pode ter a vingança com ela. Quando a ira tem a vingança, essa vingança é de procedência maligna. Ou seja, o inimigo já trabalhou. Já trabalhou, então já é pecado. Então ele não quer isso. Não é uma nova vida. O Espírito Santo está em nós. Ele entrou na nossa vida. Para quê? Para nos ajudar a levar a vida conforme o Todo-Poderoso quer. Nós fomos beneficiados com a salvação. Nós fomos abençoados de forma maravilhosa. Porque nós, por uma ação do Espírito Santo, conseguimos ser alertados para o Evangelho. E necessariamente deve ter acontecido o arrependimento destas coisas que ele está dizendo. Agora acabou, não tem mais. Então eu devo estar arrependido e não continuar praticando, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Então, é isso que ele fala aqui. E vos renoveis, está no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, o meu entendimento não é mais aquele. É necessário uma renovação. E como que ele vai ser renovado? Bem, o velho é retirado. E o novo é acrescentado. Qual é o novo? O ensino, a palavra de Deus, o Evangelho. Ele vai ocupar o nosso coração. É a mente de Cristo, o Evangelho. Então, ele diz para nós o seguinte, olha, não deveis continuar no pecado, porque estes praticam o pecado. Os gentios, aqueles que andam sem temor de Deus, que andam com os seus corações insensíveis à palavra de Deus, aquilo passado. Mas agora, né, nós não podemos continuar vivendo isto, por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. E nós recebemos o ensinamento de que todo pecado é terrível contra a nossa vida. Então, ele tem um verso aqui muito interessante. Diz assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, esse tipo de vida que você levava, não foi Cristo que ensinou. Não aprendeste assim, né? E aí, verso seguinte, né, ele diz assim, se é que tendes ouvido, né? Verso 21, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Ou seja, se nós demos ouvidos às instruções que recebemos de gente que é cheia do Espírito Santo e que nos transmitiu a verdade como ela está em Cristo, ou seja, se nós transmitimos
esta palavra, de conformidade como Cristo a trouxe, como Cristo a deixou para nós. Bem, então, se nós demos ouvidos a isso, se nós entendemos essas instruções, aqui então tem que haver um homem ou uma mulher com um comportamento diferente, totalmente diferente em relação ao que ela vivia no passado. Então, como eu já disse até agora, olha só, pelo que deixar é mentira e falar é verdade. Então, mentira fora. Isto, boca, produzindo o quê? Obra má. Falar é a verdade. Boca, produzindo justiça de Deus. Aí ele vai para o seguinte: irai-vos e não pequeis. Eu posso mirar. Eu posso bater com a mão machucada numa pedra e sinto aquele impacto terrível. Mas não tenho, né, no coração algo que me faça praticar uma vingança. Ou alguém me fez mal e eu vou lá me vingar. Eu ouvi, né? Eu tomei conhecimento de que alguém falou mal de mim e fiquei mal, fiquei irado, mas eu vou lá me vingar. Então, a vingança que é fruto do inferno. E aí, para que você confirme isso e tenha segurança e entenda como funciona o mundo espiritual, presta atenção nisso. Olha o que diz o verso 27. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É justamente praticar a vingança. O diabo vai te seduzir para que você se vingue. E aí você vai e pratica. Então é consumado o pecado quando? Quando você é convencido em se vingar. Ou seja, o diabo conseguiu plantar a sua semente aí. Então é isso que ele está dizendo. Não dê lugar ao diabo. Cai fora. Não se vingue. Deixa que Deus ele faz o que tiver que fazer. Né? Quando Cristo estava para ser crucificado e padeceu todo aquele sofrimento, ele ficou calado. E toda ofensa que ele recebia, ele entregava a Deus, mas não falava nada. Então nós temos que ter o mesmo procedimento. Olha só. Então aí vem a história do que outros pecados que nós praticávamos, porque ninguém veio para o Evangelho porque era perfeito. Veio para o Evangelho justamente porque era pecador. Então, aquele que furtava, ou seja, o pecado seu era furtar, não furte mais, trabalha. E aí você vai ganhar, ainda vai ajudar quem precisa. Né? Aí ele vem e diz, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Então ele está dizendo, a boca pode fazer coisa que não deve. Então, cuidado com o que você fala. Porque o que você fala pode ofender, pode derrubar, pode humilhar. Então, quando a palavra sai da sua boca com o propósito de arrebentar com a outra pessoa, pode ter certeza que isso é vingança. Então, o inimigo conseguiu colocar no seu coração, você deu lugar para o diabo e você está sendo usado por ele e vai se vingar lá. Mas o Senhor está dizendo, não é assim que você aprendeu de mim. O que você aprendeu de mim é que toda palavra que sai da sua boca, ele levante, erga, ajuda, fortaleça aquele que a ouve, ou seja, haja graça nessa palavra. E continuando, ele fala a respeito do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo de Deus, faz uma série de coisas para nos favorecer. Ele é nosso ajudador, ele é nosso consolador, ele intercede por nós junto ao Pai para nos favorecer. Ele nos ajuda a viver a vida de conformidade com a palavra. Então ele faz uma série de coisas, mas além destas tem mais, né? Então ele diz, não entristeçais o Espírito Santo, né, no qual estáis selados. O que é o selo? O selo é que o Espírito Santo está em nós
E o Espírito Santo estando em nós é a garantia de que nós somos propriedade de Deus e que um dia nós vamos chegar lá e o Senhor vai tomar posse das nossas vidas porque somos propriedade dele. Se nós extinguirmos o Espírito Santo com o quê? Mentiras, falar mal, que é maledicência, roubar, maltratar, vai entristecendo o Espírito Santo até que ele possa se extinguir. E aí você perdeu a salvação. Então não entristeçais o Espírito Santo. É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Não entristeçais o Espírito Santo. Pelo contrário, nós devemos praticar as obras, né, que são preparadas por Deus, que Ele já colocou na nossa vida, no nosso caminho, para que andemos nelas. Então, nós devemos fazer coisas que glorificam a Deus. Isso traz alegria ao Espírito Santo. Então, aí ele dá uma lista depois de tudo aquilo que a gente fazia, porque fazia. Né? E eles não façam mais isso. Olha só, verso 32. Toda amargura permite a ação do diabo. E toda malícia, que é fazer mal aos outros, é o coração preparado para fazer mal ao outro. O diabo está tendo aí legalidade, direito de agir, né? Então, toda e cólera, e gritaria, e blasfêmias, que são maledicências, calúnias contra o seu próximo, e toda malícia seja tirada de entre vós, removida de vez, acabou. Não podemos praticar isso. Ficar gritando, humilhando, falando palavras de maldição, misericórdia, sem chance. Mas, em vez disso, ele diz, antes sede uns para com os outros benignos, como Deus é benigno para nós, ou seja, que nos faz o bem. Misericordiosos, que é perdoar as ofensas, né? E continuar na vida. Perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É esta a palavra que hoje temos aí como instrução, preparando você então para o batismo. Essa palavra ela vai trabalhar na sua vida inteira, na sua vida cristã. E cada tempo que você crescer no conhecimento de Deus, você vai lutar no seu interior, desejar ardentemente fazer a vontade do Senhor, porque é a única forma de você agradar a Deus. Mas louvado seja Deus, porque nós temos essa palavra para nos deixar seguros do que Deus quer de nós. Então, pessoas ensinadas em Cristo é isso. Pessoas que receberam a verdade. A verdade é que Deus detesta as obras do diabo. A verdade é que Jesus veio do céu, se fez homem e foi sacrificado na cruz para que a obra do diabo, que é o pecado, seja destruída. Então, como nós podemos, né, rejeitar o sacrifício de Jesus, pisar no que Jesus fez? Pelo amor de Deus, é vida nova. Amém, queridos? Vou orar para que o Espírito Santo possa trazer luz ao seu coração muito melhor do que eu pude explicar. Querido Deus, eu te dou graça, te bendigo, te exalto por esta obra que o Senhor está fazendo na vida destes irmãos que nos estão ouvindo. Que o Senhor Todo-Poderoso os abençoe, prepare os seus corações para viverem esta nova vida, com esta nova compreensão, com este novo entendimento. Assim os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.